Salve, salve nação roqueira brasileira! Estamos começando mais uma edição do News Rock Blog Microcast. E por que Microcast? Porque é um podcast diferente, feito diretamente pelo WhatsApp. E para você ouvir na sua academia, no metrô, no ônibus, indo para o trabalho, voltando, enfim, qualquer ocasião que você queira ouvir a palavra do rock nacional nos seus ouvidos. E o nosso convidado de hoje não é um músico, e sim um fotógrafo. Na verdade ele começou como músico, depois passou para fotógrafo e virou o fotógrafo de bandas na época do auge da cena. Você queria saber se uma banda era grande? Ela tinha um ensaio de foto com esse cara. Foi fotógrafo das bandas Glória, Strike, Fresno e muitas outras. Estamos falando dele, Lourenço Fabrino Loringa. Palmas para o Loringa. Primeiramente, como começou seu interesse por fotografia? Até de fato você pegar uma câmera, começar a fotografar e ver que isso poderia dar em alguma coisa. Cara, comecei a fotografar em 2001, mas profissionalmente mesmo lá para 2007. Mas nesse período de 2001 a 2007 eu fiz um belo laboratório com bandas underground. A primeira banda que eu fotografei foi o Food for Life. E através do Food for Life acabei conhecendo todo mundo. O pessoal do Dead Fish depois, Nation of Days, Strike, Fresno, Glória. Foi assim que começou. Então, tipo assim, a minha vontade de fotografar mesmo começou mais ou menos nessa época, por volta do final dos anos 90, começo dos anos 2000. E meio que foi por acaso, tá ligado, cara? Tipo, eu comecei a fotografar o Food for Life, que foi a primeira banda que eu fotografei, por acaso. Tava lá, tipo, com os caras no show, dando uma força no merchandise. Tinha uma câmera digital que tinha acabado de ganhar de Natal, assim. Era uma câmera 3.2, horrível, assim. Horrível não, na época era o auge. Mas não era uma câmera profissional, nem existia câmera profissional digital na época, eu acho. Os caras, pô, tira umas fotos aí, tem um negócio aí que tá vindo aí agora que chama Fotolog. A gente bota umas fotos lá do show e tal. Eu fui e fiz e, não, depois disso nunca mais parei, tá ligado? Foi uma atrás do outro. Em algumas entrevistas já falou muito do Food for Life, né? Foi a banda que você começou a trampar mais consistente, assim. Quando foi que você realmente viu que, porra, só alguém aqui nesse meio do rock, né? Comecei a fotografar o Fresno, Glória, o NX, enfim, essas bandas da época, né? Cara, isso acabou sendo uma consequência natural da coisa, assim, sabe? Tipo, eram bandas que estavam também muito numa crescente na época. Uma cena muito em ebulição, sabe? Assim, né? Começando essa coisa do emo, vindo o hardcore muito forte. Então, era e ainda é todo mundo muito unido, todo mundo se conhece, todo mundo é meio que amigo, assim, todo mundo tem alguma coisa em comum. E naquela época não era diferente, só não existia internet, talvez, pra interligar tanto, né, como existe hoje, tava começando a existir. Então, ali o Food for Life foi, de fato, a grande porta de entrada, até pela questão de contato, né, porque o pessoal do Food já era uma banda bem respeitada na cena, já tinha muitos contatos, conhecia todo mundo, e, pô, viajando com eles eu acabei conhecendo a galera também, entendeu? Você também teve uma banda, né? Conta mais também dessa parte do Loringa músico. O pessoal talvez não conheça tanto assim. Cara, na verdade eu tive várias bandas, assim, desde 96 que eu tenho banda, assim, venho tendo bandas desde 96. Tinha uma banda lá no final dos anos 90 que chamava Snowblind, era uma banda de Diadema, dos caras de Diadema, eu ia pra lá toda segunda-feira de trolebus, com baixo nas costas lá, tocava baixo, era uma banda de new metal na época, era meio rapcore, assim, não era nem new metal. E aí, pô, Snowblind, depois veio o Faster Days, que eu acho que foi a banda que eu tive mais visibilidade, assim, não chegou a ser famosa, lotar, show, nem nada, mas tinha um público, tinha uma galera que gostava, era um som mais alternativo, mais, era um post hardcore, meio At The Drive, mas um pouco menos distorcido, e essa banda aí existe até hoje, o Faster Days, os caras tocam até hoje, e eu fiquei na banda até 2007, que foi quando começou a bombar demais a cena e eu ter que viajar pra caramba e não conseguir dar atenção pra banda e tava, porra, atrapalhando os caras, tá? Os caras ensaiando, eu não podia ensaiar, não podia fazer show, porque eu tava viajando com a banda dos outros pra trabalhar, né? E aí depois disso veio o Hatebox, que é mais recente. O Hatebox é uma banda que eu tive em 2016, com os moleque novinho na época, os moleques tinham 17, 18 anos, vieram gravar um clipe comigo, eu, porra, achei foda a banda, e por acaso o baixista saiu, os caras me chamaram, eu falei, vamos aí. Aí ficou 1 ano e meio rodando, fazendo shows, abrindo shows da Fresno, do Tavares. Tavares chegou a tocar com a gente alguns shows de bateria. Mas ela sempre foi muito brincadeira, assim, sabe? Tipo, eu nunca tive bandas como forma de subsistência, assim, eu sempre soube que era um hobby. Que, cara, tirar um moio de uma banda ali, tirar um dinheiro, conseguir viver é muito, muito difícil. É uma coisa que tem que estar 100% dedicado e mesmo assim
tá fadada a dar errado. Então, assim, eu nunca tive muito esse tempo pra me dedicar tanto às bandas, sabe? Atualmente você também atua no time de mídia do LFA, né? Que é uma liga de MMA, né? Que é transmitida até pelo UFC Fight Pass, né? Como é que você entrou nesse mundo? O que você tem aprendido cobrindo o mundo das lutas também, né? Cara, o LFA foi e tem sido pra mim um grande divisor de águas na minha carreira, assim. Eu nunca, assim, desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a trabalhar com bandas, eu nunca tive ligado a nenhuma corporação, nenhuma empresa, nunca fui contratado, né? E agora com o LFA a gente tem um contrato. Eu tenho uma empresa hoje, eu tenho uma produtora e a minha produtora presta o serviço de mídia para a LFA, né? Onde a gente faz toda a parte de mídia social, todas as fotos do evento, as fotos dos atletas, as fotos da luta, o Media Day, todos os vídeos que saem em paralelo, menos a transmissão, que não é a gente, é outra equipe. Essa parte a gente faz. A gente já está há 3 anos na LFA. Foi um convite de um amigo meu, Max Soares, que é irmão do Ed Soares, que é um dos donos do evento, presidente do evento. O LFA é um evento americano, que tem as edições brasileiras, né? Já está na edição 207, se eu não me engano, aqui no Brasil. E ele é um evento que é paralelo ao UFC, né? Ele, na verdade, é como se fosse uma divisão de acesso. A gente não pode dizer que é uma divisão de acesso, porque de fato não é. Mas assim, quem vai bem no LFA, os caras que vão no LFA ganham, né? Vão bem, eles acabam assinando com o UFC, o UFC Contender, ou o UFC mesmo, e acabam indo pra lá. A gente tem no LFA, acho que mais de 50 atletas que foram pro UFC, inclusive o próprio Poatan era um atleta do LFA, né, que tava super alto agora, perdeu a última luta aí, mas enfim. Então ele era um atleta que veio do LFA, né, o Caio Borralho, vários caras. E, cara, assim, foi uma proposta que pintou assim do nada, falou, cara, quer fazer a mídia aqui e tal, a gente tá precisando. Eu falei, vamos aí, né. Eu já tava com a empresa, já tava fazendo outras coisas além de música e fui. E, cara, tem sido muito legal, tem sido muito bacana, um aprendizado muito grande. Fotografar luta não tem nada a ver com fotografar banda, porque talvez a única coisa similar que tem em termos de técnica é a velocidade, porque, porra, é porrada, né? Então você tem que tirar foto pra caramba, você tem que estar bem ligado pra pegar os golpes certinho, entrando, né? Se você atrasar um milésimo, já você perdeu, tá ligado? E a música tem um pouco disso, né? Bandas que os caras pulam, se mexe pra caramba. Só que na música, pô, cara, é show, tem uma vibe de galera, é outra parada, tem luz pra caramba, tem luz que muda. Na luta é uma luz só, né? Então, tipo assim, eu acho mais fácil fotografar luta do que banda. Eu sempre falo que fotografar show é a parada mais difícil que tem, cara. Porque, cara, é um palco com muita luz, pouca luz, azul, vermelho, verde, pá, escuro, é claro pra caralho, aí vai, o cara vai na frente, vai atrás, a galera canta. Então você tem que registrar muita coisa. Com o tempo, acaba ficando normal, assim, eu nunca tive, hoje em dia tenho menos dificuldade de fotografar show, nunca peguei uma banda ou um evento que eu falei, caralho, não vou conseguir, é muito difícil, mas de fato a gente que acaba fotografando show, faz uma escola foda, tá ligado, e acaba meio que conseguindo fotografar tudo depois. Claro, vai depender muito da sua sensibilidade, do que você quer fazer, tá ligado. E a luta, embora seja muito diferente, tem esse ponto em comum da velocidade, né, do time, e eu acho que isso tem funcionado muito bem lá. Eu comecei no LFA só como diretor da equipe de mídia, eu só cuidava da equipe, eu não fazia foto, eu não fazia vídeo, eu botava outras pessoas para fazer, até que chegou o dono do evento e falou, cara, você é o Luringa, você tem que fazer as fotos. Eu não aceito isso, você tem que fazer as fotos. E eu comecei a fazer as fotos, já vai fazer 1 ano e meio que eu sou fotógrafo oficial do evento e tem dado muito certo, tem sido muito bom. E é bacana ter uma empresa internacional dando um respaldo, sabe? Porra, assim, eu nunca almejei trabalhar em empresa, ter carteira assinada, nem tenho lá carteira assinada, mas a gente tem um contrato, então assim, tem uma coisa que é certa, mês sim, mês não, né, que é o caso do LFA no Brasil, tem um mês sim, um mês não. Às vezes tem 2 no mês, entendeu? Então assim, tipo, é um dinheiro bom, né, grana internacional, bem pago. Então vale a pena, e dá uma visibilidade bacana, porque as imagens, tudo que a gente faz acaba saindo em vários veículos grandes, então acaba que é bem bacana, né? Acaba gerando também outras propostas, abrindo outras portas, né? Então assim, tem sido um aprendizado muito grande, e eu tô muito feliz fazendo ali, em casa, assim, até porque a equipe que trabalha comigo é uma equipe que sempre trabalha comigo, é uma equipe que faz clipe comigo, que faz publicidade comigo, que faz tudo, entendeu? Tem uma equipe bem legal na Freeride hoje, e é a galera que eu levei para o LFA e que tá lá, que dá todo o apoio e que tem sido sucesso até agora. Acho que a gente tá com os 2 pés bem fincados lá dentro. Para finalizar, um conselho, né, para quem quer começar não só na fotografia, mas no audiovisual em geral, né? E precisa fazer no começo, como é a caminhada aí, né, do profissional do audiovisual no Brasil, mais especificamente no rock, né? Cara, eu acho que a grande caminhada é sempre estar se atualizando, tá ligado? Tipo, eu acho que toda profissão, principalmente essas que são um pouco mais técnicas, né? No caso da fotografia, ela tem uma grande carga artística,
eu diria que 80% da fotografia é arte, né? Mas tem os 20% ali que são técnica, tá ligado? Que é a parte técnica. Se você não entender, se você não souber, se você não se atualizar com as tecnologias modernas, você vai ficando pra trás. Tipo, porra, eu fotografei minha vida inteira com câmera DSLR e de 3, 4 anos pra cá eu troquei pra mirrorless. Pra mim foi um abismo, assim, quase intransponível, foi muito difícil de passar. Mas eu tive que me atualizar, tive que me acostumar. E dentre outras técnicas que vão aparecendo. Então, assim, a minha grande dica pra galera que quer começar a fotografar ou trabalhar com audiovisual é estuda aquilo que você está fazendo, domina a técnica, tá ligado? Depois que você dominar a técnica, você pode fazer o que você quiser, né? Você pode pegar uma câmera, tacar na parede e a imagem pixelada que sair errada do cartão, você fala, ó, isso é arte, Basquiat, tipo os bagulhos assim, as artes loucas, assim, tipo, assim, mas pra você fazer isso, cara, você tem que saber construir. É o que eu sempre falo com meus alunos. Eu, hoje em dia, eu não dou mais aula, mas eu dei aula por muitos anos. E eu sempre passei isso. Pra desconstruir, você tem que saber construir primeiro. Não adianta você ser só um desconstrutor. Para você ser um desconstrutor, você tem que saber primeiro construir. Então, você constrói primeiro um conceito para depois, sei lá, destruir ele inteiro com outros conceitos. Porque senão, destruição por destruição, para mim não é arte, entendeu? É só qualquer coisa. E sair apertando um botão que nem a grande maioria faz hoje em dia, também não é arte, né? É só um apertador de botão. E hoje a gente tem aí os celulares na mão de todo mundo, né? Uma tecnologia, pô, tem iPhone 15, 16, iPhone 14 Pro pra frente, já é uma câmera melhor do que a câmera de 5, 6 anos atrás. Você tem no seu bolso uma câmera profissional, praticamente. E as pessoas têm essa mania de achar que são fotógrafos, né? Todo mundo, mas aqui não, mas pô, faz com o iPhone mesmo e tal. E com certeza dá pra fazer muita coisa boa. A gente tem muitos exemplos de fotógrafos profissionais que trabalham com mobile, e aí a gente também já entra em outra categoria. Mas eu acho que para você se diferenciar dos outros, tem que estar fazendo uma coisa que ninguém faz. Ou então, pelo menos, estar frequente fazendo uma coisa. E eu acho que eu tive um pouco desses dois no começo da minha carreira. Eu fui muito frequente, eu tava ali com todas as bandas, sempre que tinha um show eu tava, independente da banda. No começo, sempre, porra, por minha conta, às vezes até pagava. Não cheguei a pagar muito, mas bem no comecinho ali, 2005, 2006, cheguei a pagar pra entrar em show, fotografar. E pegava o contato, mandava pras bandas. E eu sempre fui muito rápido, eu sempre tive isso e tenho isso até hoje. Tipo, fazia o show hoje, na hora que eu chegava na minha casa, naquela época eu descarregava e já mandava as fotos. Hoje em dia, cara, em cima do palco eu entrego as fotos. Hoje em dia, em cima durante o evento, a gente entrega, que é o same day edit que fala, né? Isso de vídeo também. Isso é uma coisa que se tornou padrão hoje, que não era há 10, 15 anos atrás e a gente já fazia. Né? E isso eu acho que foi um diferencial também. Tá sempre ali, sempre sendo visto. E eu trabalhei muitos anos também com uma lente que era muito característica, que era a lente olho de peixe. Então, naquele começo da minha carreira foi muito bom, porque caracterizou muito o meu trabalho. Os caras viam a foto olho de peixe e, porra, foto do Luringa. Até que chegou num ponto que me incomodou demais isso, que eu fiquei muito estigmatizado como fotógrafo do olho de peixe e eu vendia lente. E eu só fui ter um olho de peixe agora recente, 2, 3 anos pra cá, tá ligado? Então, assim, a minha dica é, pra quem tá começando, entenda o que tá fazendo. Estuda, busca referência, sacou? E quando a gente fala de estudar fotografia, sim, tem a parte técnica, teórica, tem, mas isso você vai perder uma semana para aprender. O resto é prática, tá ligado? Estudar é isso, é pegar a câmera, sair pra fotografar, inventar coisa para fazer. Isso é estudar. Outra coisa que é estudar também de audiovisual é ver filme, ver foto, ver o trabalho de outras pessoas, sacou? Isso é um dos maiores estudos que tem. Né? E você não necessariamente precisa se basear em ninguém. Isso é outra coisa que eu sempre falo, né? Eu não tenho... Você aqui é um fotógrafo que você tem como referência. Eu não tenho, cara. E eu sei que isso às vezes pode soar um pouco como prepotente, mas não é. Eu sempre evitei ter alguém como referência justamente para não copiar o estilo do cara, para não tentar ser o cara, não tentar fazer igual o cara. Eu sempre tentei fazer uma coisa diferente. Embora seja meio utópico hoje em dia você achar que você vai fazer uma coisa diferente, enquanto as câmeras são as mesmas, você está no mesmo show com 10 fotógrafos, acaba que sai tudo muito parecido, né? Então, alguns pontos diferenciais como velocidade de entrega, como frequência, como também a forma como você se comunica com o seu público e também com o seu cliente, isso tudo faz muita diferença, tá ligado? Mas isso é aquilo, né? Não tem uma fórmula muito certa para isso, né? Vamos dizer que é um norte, né? Para ações, mas não existe uma fórmula mágica de como fazer para dar certo. Eu acho que se não estudar, se não se atualizar, não vai dar certo. Então, acho que tem que ter no mínimo isso para ter a possibilidade da coisa funcionar. É isso.